Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia e pela sua audiência. Como você está vendo hoje, nós estamos aqui na Praça Central de Votuporanga, nesse clima de Natal. A praça já está toda enfeitada aí para esperar a chegada do Papai Noel. E sabemos também que é uma época do ano que o comércio vende mais, as pessoas com o seu 13º estão mais aptas a gastarem, comprarem presentes, e para isso é importante que se compre com segurança. Então, algumas dicas são bem importantes para isso. E esse é justamente o tema do nosso programa de hoje, Dicas para o Natal. E quem vai conversar com a gente nesse primeiro bloco do programa é a diretora do Procon de Votuporanga, doutora Andréa Tomé, que vai nos passar dicas importantes. O Cidadania já está no ar. Como dissemos no início da abertura do programa, hoje vamos falar sobre Natal, mais precisamente sobre dicas de Natal em relação às compras de final de ano. Nós sabemos que nessa época as pessoas acabam gastando mais, tem o pagamento do 13º salário, As famílias vão trocar presentes com os familiares, com os amigos, então é importante que as pessoas vão às compras com segurança para não terem aí surpresas desagradáveis. E quem vai passar para a gente essas dicas é a diretora do Procon aqui de Votuporanga, a doutora Andréa Tomé, que está aqui ao meu lado. Primeiramente, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação no programa Cidadania, e com certeza serão dicas importantes para que as pessoas possam, como eu disse, comprar com total segurança. Obrigada, Danilo, pela oportunidade de podermos passar essas dicas e, com isso, garantirmos boas compras aos consumidores de Votuporanga e toda a região. Bom, para começarmos o nosso bate-papo, quais são as dicas de modos gerais aí para as pessoas que estão nos assistindo? Uma das mais importantes são aquelas relacionadas à garantia do produto ou do serviço. Então, as pessoas devem lembrar e saber que existe a garantia da lei, a garantia do fabricante, que é ele quem estabelece qual o prazo e as condições a serem seguidas, e também a garantia estendida, que chamamos de garantia estendida, mas na verdade trata-se de um seguro. Então as pessoas devem ter um pouco mais cuidado ao adquirirem esse produto. Em segundo lugar, a política de troca que a empresa estabelece no seu estabelecimento. Nem tudo está no Código de Defesa do Consumidor. Os estabelecimentos têm autonomia para justamente fazerem algumas regras que não firam, que não contrariem o Código de Defesa do Consumidor e que possam, evidentemente, fidelizar a loja e o cliente. E também muito cuidado com a saúde financeira. Depois do Natal, temos o Ano Novo, mas janeiro chega. Então, cuidado com as finanças, porque nós também temos um outro problema grave, que é a questão do endividamento. Bem, agora começando alguns tópicos, eu gostaria primeiramente de falar sobre as compras nas lojas físicas. Okay. Quais são as principais dicas para quem vai estar indo até o comércio local, o comércio regional, mas fazendo suas compras aí fisicamente? Para garantir uma boa compra sem ter depois o dissabor de ter que trocar o produto, é importante que a pessoa, caso compre eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tente fazer a checagem, experimente o produto no ato daquela compra. Se isso for possível, evidentemente que evitará problemas posteriores. Segundo plano, verificar preço. Então, olhe se aquilo que está afixado no produto realmente condiz com aquilo que foi cobrado. Se houver algum problema neste momento, já dirija-se até o gerente para que haja adequação e que se cumpra o preço ofertado e não necessariamente aquele que foi cobrado. E terceiro ponto também é com relação à qualidade do produto, verificar as características do produto, porque às vezes os consumidores, eles acham que é possível trocar porque alguma característica não lhe satisfez. Então verifique eletroeletrônicos, por exemplo, se todas aquelas características estão preenchidas, para que depois ele não vai querer trocar e esse direito não vai estar resguardado. Lembrando, a troca do produto ela é garantida por lei
desde que haja defeito, haja vício do produto. Em caso contrário, haverá uma mera liberalidade. A loja vai trocar de acordo com a política de troca dela, que, se for o caso, ela vai fazer essa troca, mas não porque a lei a obriga. Bom, falamos aí de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, que são um dos produtos, né, mais comprados nessa época. Falando especificamente de um outro produto que é campeão de vendas também, em relação a celulares. Essas dicas entram também nessa categoria eletroeletrônicos ou não? Sim, é um dos produtos mais vendidos nesta época do ano, né? Então, o cuidado que nós vamos pedir é para que as pessoas verifiquem as características, porque é muito comum os consumidores estarem indo ao PROCON dizendo que não há alguma característica. Então, nesse caso, não haveria direito à troca. Em que caso que há direito a registrar a reclamação? Quando no ato da venda for prometido que o produto tem alguma característica e depois ele vai constatar que essa característica não existe, tá? Nós estamos diante de um caso de descumprimento da oferta. Então, neste caso, o comerciante será totalmente responsabilizado. Então, aquilo que é dito tem que ser cumprido. E se não acontecer, o consumidor pode reclamar junto ao PROCON. Ainda falando sobre a questão da loja física, vamos agora para um outro exemplo também, que é um artigo também, são, aliás, 2 artigos bastante comprados nessa época. Vestuário e calçados, valem as mesmas regras do eletroeletrônico, por exemplo? Exato. Existe uma flexibilidade maior em relação a esses gêneros, né? As lojas acabam permitindo que haja troca no caso do produto não servir ou no caso, às vezes, do presenteado ou a pessoa não gostar da cor, alguma coisa nesse sentido. Então, quando me referi a verificar a política de troca, é justamente essa pergunta que o consumidor deve fazer ao vendedor. Esse produto pode ser trocado? É nessa hora que o vendedor vai dizer que ele tem um prazo de 30 dias, de 40 dias, é a política, a loja quem estabelece, tá? E preferencialmente é importante que o consumidor possa se documentar em relação a isso. Então, na própria nota fiscal pode ter um carimbo lá onde consta a política da empresa de troca do produto, ou se não, na própria peça é fixada uma etiqueta. E nessa etiqueta existe justamente essa característica de troca e isso garante o consumidor de poder voltar à loja e pedir para que o produto seja trocado, independentemente de defeito. Aliás, a gente sabe que por conta da pandemia, muitas lojas de vestuário elas não estão permitindo provar as roupas, né, como era Sim. de costume, Sim. mas falam ao cliente, você tem 30 dias para troca. Então você leva, experimenta na sua casa, caso tenha algum tipo de problema, você tem esse direito pela política da loja de uma troca por 30 dias, por exemplo. Perfeito, as lojas estão seguindo essas regras para que de fato possam resguardar a segurança dos consumidores e os consumidores também têm que compreender justamente o momento em que estamos vivendo para entender o porquê da loja muitas vezes está recusando a possibilidade de poder provar o produto, né? Então o consumidor tem que ter bom senso, tem que usar razoabilidade e ambas as partes com isso estarão garantindo a segurança e a vida dos consumidores. Uma coisa que eu acho também importante, a senhora vai nos confirmar isso ou não, que às vezes a pessoa tem costume, né, de comprar o produto e tirar a etiqueta e lá pode ser também parte da garantia, né? Isso, na política de troca da empresa, é normal que eles coloquem que o produto, que aquela etiqueta deve permanecer afixada no produto. Essa é uma condição. Uma vez desrespeitada essa condição, o consumidor perde o seu direito. Então, lembrando, é liberalidade da loja, ela que especifica quais as condições, e essa acaba sendo uma delas. Então, o consumidor, às vezes, pode chegar ao PROCON um pouco mais irritado por não ter conseguido trocar, e nessa situação nós não vamos ter como exigir qualquer direito, porque no caso ele não tem esse direito. Bem, uma coisa específica que eu acredito que às vezes as pessoas não saibam dessa questão dos seus direitos. A gente sabe que às vezes você acaba, agora na ceia do Natal, né, é comum as pessoas decorarem a mesa com muita fruta, né? Que moramos num país tropical, então aquela ceia mais light, com frutas, com aquela mesa bastante colorida. Caso ocorra de você, às vezes você olha assim, por fora a fruta está bonita, está vistosa, caso ao partir dessa fruta você encontre que ela não está própria para o consumo, tem assim, também algum direito?
Danilo, é uma boa pergunta essa, porque eu percebo que os consumidores às vezes falam que não vale a pena, né, fazer esse tipo Geralmente de reclamação. A pessoa acaba até jogando no lixo, né? Exatamente, e é um prejuízo significativo para o consumidor. Hoje está tudo muito caro, infelizmente, por conta da situação que estamos passando. Esse consumidor, ele pode e deve também exercer o seu direito no prazo de 30 dias, tá? Que são os produtos não duráveis. Retorne ao estabelecimento comercial onde comprou, apresente a nota fiscal e leve o produto demonstrando a inadequação daquele produto. Aquele produto está estragado, está impróprio ao consumo. Sob pena de, às vezes, se o consumidor consumir esse produto, pode fazer mal e isso agrava ainda mais a situação, tá? Quer para o estabelecimento comercial, quer para o próprio distribuidor, né? Então, o consumidor tem esse direito e acho que vale a pena nós passarmos também a mudar nossos hábitos até de reclamar, né? E podemos também exigir que esse seja um produto a ser trocado. Tá certo. Bem, agora mudando um pouquinho de assunto, né, dos tópicos que nós estamos colocando no programa de hoje, mudando para a internet agora, compras online. Nesses 3 exemplos que nós citamos aí na questão eletroeletrônicos, comidas e bebidas, né, de vestuário. Vamos começar aí com a questão do eletroeletrônico e também dos eletrodomésticos. Qual que é a diferença de tudo isso que a senhora citou até agora, válido aí para as compras pela internet? Tudo que nós falamos, o prazo de garantia está valendo para as compras pela internet. As pessoas, elas estão mais antenadas no prazo de 7 dias porque elas passaram a ter o hábito de fazer as compras por sites, né? Então elas sabem disso, estão procurando muito Procon porque elas percebem que às vezes aquele produto não era da forma com que ele esperava, né? Aquela imagem foi muito mais atrativa e o que chegou não agradou o consumidor e eles vão ao Procon e é importante que vá antes desse prazo, sob pena de perder esse direito. Então, se o consumidor já mandar e-mail ou se ele mandar qualquer forma de comunicação com a empresa, guarde esse documento para ficar resguardado que no prazo de 7 dias ele já tentou fazer constar a sua solicitação de troca. Agora, a questão de outras situações envolvendo o preço. Ao colocar o produto no carrinho, verifique se não houve alteração do preço, né? Porque se houve alteração do preço, faça um print de tela. Se efetuar a compra, nós podemos abrir a reclamação posteriormente, mas se a pessoa não quiser efetuar a compra, ela pode ir ao Procon para que nós exijamos o cumprimento da oferta, ou seja, que prevaleça o preço ofertado e não o preço alterado na hora de passar no carrinho. Esse tem sido um dos problemas mais recorrentes em se tratando de compras pela internet. Isso valendo também, como nós já dissemos anteriormente no início do programa, para bebidas, comidas e outros artigos aí, vestuário, as regras são sempre iguais. Sim, as comidas, no caso, se a pessoa pedir e não estiver impróprio ao consumo, estiver estragada, vale os 30 dias. Imediatamente entre em contato com o local que você pediu aqui seu alimento e exija a troca, tá? Mais uma mudança de hábito também no ato de reclamar. Bebidas, hoje em dia também tem sido um hábito, né, de comprar pela internet. Chegou quebrado, é fácil verificar isso, né? É importante sempre a documentação, tá? No ato, se já chegou o produto quebrado, faça constar na nota fiscal que aquele produto está impróprio, para facilitar depois a reclamação que você tiver que fazer. O consumidor está mais consciente? O consumidor está mais informado e, consequentemente, mais consciente. Hoje ele tem muitos canais para reclamação, né? Fora os órgãos públicos, ele também tem as próprias redes sociais e alguns outros canais aí que têm facilitado bastante. E nós percebemos e parabenizamos o consumidor justamente por esse progresso, né? Percebemos que a cidadania está mais aflorada e esse consumidor está mais consciente. E principalmente, batendo na mesma tecla, agora nessa época do Natal tem que ficar mais atento ainda, porque a gente sabe que existem muitos golpes, né, doutora? Esse é um assunto que a gente acaba falando no decorrer do ano todo, né, Danilo? Inclusive através do canal da TVU. E agora não é diferente. Datas propícias, como Natal,
como o Dia dos Pais, Dia das Mães, todas as datas comemorativas, os estelionatários também estão de olho nessa grande oportunidade. Então, o consumidor que comprar pela internet, verifique bastante a idoneidade do site, porque por mais que nós falemos, a gente percebe ainda que o consumidor precisa fazer mais esse exercício e, sem dúvida alguma, cuidado com os pagamentos feitos por boleto. É grande o número de golpes realizados por boletos fraudados. Tá certo. Eu vou lhe pedir uma licença, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar o nosso bate-papo. Ok? Está aí, portanto, a doutora Andréa Tomé, diretora do Procon de Votuporanga, dando dicas importantes para você fazer aí as suas compras de Natal nesse final de ano com segurança. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. É bem rápido, não saia daí. Até já. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre dicas de Natal. Para você que vai comprar os presentes de Natal para a família, para os amigos, é bom ficar atento, seguir algumas dicas importantes que a doutora Andréa Tomé, diretora do Procon, está hoje falando aqui para a gente, né? Então fique atento aí para você fazer uma compra bem legal e não cair aí em golpes e também não ter surpresas desagradáveis. Bem, doutora, voltando ao nosso bate-papo, né? No primeiro bloco já falamos sobre a questão aí de garantias, de dicas importantes. Agora, para fecharmos o nosso bate-papo, gostaria que a senhora falasse para a gente quais são as principais reclamações junto ao Procon em relação aí de modo geral e também de possíveis golpes que acontecem agora, principalmente na época do Natal. É no pós-venda, né? Lá em janeiro que vão surgir essas reclamações e diz respeito ao fato da pessoa ter mandado o produto para garantia, o produto não retornou no prazo de 30 dias e com isso ele vai ao Procon para exigir a troca. Tá? Esse é das situações clássicas que o consumidor tem que ir ao Procon porque ele fez a parte dele. Ele ficou 30 dias esperando sem poder usar o produto, cuja expectativa era muito grande. Ele já vai indignado porque ele narra todo um histórico de descontentamento e frustração, e com isso nós notificamos para que haja devolução do dinheiro, caso ele assim queira, porque é um direito que lhe assiste e às vezes ele já não está mais satisfeito com a marca, né? Então essa é a reclamação principal na troca do produto, na busca pela troca do produto ou devolução do valor pago. Bom, para finalizarmos e por falar em atendimento do Procon, está funcionando normalmente, presencial, quais são os dias e os horários de atendimento? Nós funcionamos de segunda a sexta, das 9 às 15, na Rua São Paulo, 3741. E o nosso telefone de contato é o 3422-8930 e o nosso e-mail é procon@votuporanga.sp.gov.br. Bom, quero finalizar com aquele recadinho final seu, então. Feliz Natal a todos os consumidores, boas festas, que possamos fazer compras conscientes, com bastante cautela, né? Que tenhamos os cuidados necessários para não termos dores de cabeça no ano que vem. E que essa pandemia acabe, a vacina chegue e 2021 seja muito próspero e muito bom para todos nós. E que o Papai Noel traga muitos presentes, né? Assim esperamos. Tá certo. Olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Já fica aqui, como todo o programa, com a sua participação, já o convite para a próxima oportunidade para que a gente possa levar essas informações para as pessoas. Muito obrigado. Nós agradecemos. Feliz Natal. Igualmente. Está aí dicas importantes, doutora Andréa Tomé, diretora do Procon de Votuporanga, e o programa Cidadania continua. Agora nós estamos aqui na Associação Comercial de Votuporanga, juntamente com o presidente da entidade, o Carlos Mata, e ele vai nos falar sobre a expectativa do comércio para esse Natal. Também tem promoção da ACV que vai sortear, entre outros prêmios, um carro 0 km. E primeiramente, Carlos, eu agradeço a sua participação no programa. Obrigado por estar nos recebendo hoje aqui na ACV. Eu gostaria que você falasse para a gente, né, sobre essa expectativa agora para o Natal, Papai Noel chegando. Estamos sempre à disposição, Danilo. Realmente, a ACV é muito preocupada com o ano de pandemia. Foi um ano
muito complicado, muito deturpado, comerciantes fechados. A ACV, mais uma vez, investe no associado e no consumidor de Votuporanga e região. Então nós estamos aí com a promoção de Natal fantástica. A nossa intenção é com que o comércio pelo menos recupere, porque nós estamos vindo aí de 2, 3 meses de recuperação da economia muito boa. Então nossa intenção é realmente chamar atenção para o consumidor e fazer com que ele venha a Votuporanga fazer suas compras. Aliás, já é uma tradição, né? Votuporanga toda iluminada, decorada, quer dizer, como você disse, né? Somos aí uma cidade que chama a atenção da nossa região e isso é muito bom, né? Fazer com que o comércio, a indústria, né? Enfim, todos possam crescer e dar oportunidades. Sem dúvida. A associação comercial tem a obrigação de sempre enxergar esse lado. A nossa preocupação é essa. Nós temos que cuidar dos nossos comerciantes. A associação comercial está aqui para isso. E junto com a IRVO, que é um grande parceiro nosso também, fomentar a Votuporanga. A gente sempre procurou levar o nome de Votuporanga sempre longe. Porque é lógico que os nossos consumidores de Votuporanga são importantíssimos, mas a gente quer atrair também a região. Para nós é importantíssimo atrair os consumidores da região. Bem, e para esse ano, como você disse, né, a questão aí da pandemia, infelizmente atrapalhou muito o comércio, mas agora o Natal é a melhor época do ano para os comerciantes. Como é que você vê, pelo que você tem sentido aí conversando aí com os comerciantes, o pessoal está animado? Como é que é a expectativa nesse sentido? Realmente, nós estamos vindo de uma recuperação da economia muito boa e está todo mundo com muita esperança nesse Natal. Natal, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais alto do comerciante. É onde que ele consegue alavancar suas vendas. Ele investe, a gente sabe que o comerciante investe, porque sabe do retorno que vai ter no Natal. E a economia, o jeito que ela está retomando, está fazendo com que o comerciante também aposte nela, entendeu? E a gente fala que é para apostar. Eu tenho certeza que vamos ter um Natal fantástico. A gente já vê o movimento das ruas de Votuporanga diferente e nossa maior preocupação é essa, fazer com que o comerciante seja feliz e o consumidor também. Bom, como já foi dito, a gente sabe que por conta dessa pandemia gerou uma crise enorme, muitas empresas, não só em Votuporanga, é claro, mas em todo o mundo acabaram abaixando as suas portas, mas graças a Deus, como a gente sempre vem fazendo reportagens, Votuporanga é uma cidade privilegiada, né? Que em muitos locais a gente vê aí que fecham-se algumas portas, é claro, mas abrem-se outras. Então, o pessoal gosta da cidade e investe aqui. Votuporanga é realmente uma cidade que atrai, né? Além dela ser uma cidade extremamente de coração, quem chega em Votuporanga é recebido com muito carinho. Isso eu tenho certeza que é importante. Atrai. Votuporanga é uma cidade que naturalmente atrai tanto os novos investimentos, você entendeu? Que a gente vê que realmente, infelizmente, teve algumas empresas do ramo comercial que não suportaram, mas a gente vê uma reabertura. A gente vê já novas inaugurações de loja, já por final do ano e o início do ano. Isso nos estimula. Entristeceu, porém agora nos estimula a buscar meios com que os comerciantes se fortaleçam, porque realmente foi um baque, né? Foi uma coisa nova, né, Danilo? Ninguém esperava isso. Infelizmente, uma pandemia que pegou aí o mundo inteiro e nós não ia passar sem sentir. Mas a nossa economia está sendo retomada, nosso comércio está sendo retomado e Votuporanga tem essa força, né, de levantar rapidinho. Estamos levantando. Tá certo. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo, gostaria que você deixasse
deixasse um recado para as pessoas, falando aí um pouquinho mais detalhado sobre essa grande promoção que vai sortear, né, que é o desejo de muitas pessoas, de todos nós, né, quem não gostaria de ganhar um carro zero? Pô, sem dúvida, né? A associação está trazendo aí um Onix 0 km. Quem que não gostaria de ganhar um carro 0 km, né? É uma premiação fantástica e mais 10 vale-compras no valor de R$1.000. É fundamental, é importantíssimo isso. Isso vai ajudar tanto os associados comerciantes como o consumidor. Eu tenho certeza que o consumidor, mais uma vez, vai ser atraído. E outra, nós estamos preparando, os nossos comerciantes foram preparados para recebê-los com muito carinho e com várias promoções. Nós vamos ter aí várias promoções em pleno Natal, justamente para isso, para atrair esses consumidores. Tá certo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa. Parabéns pela sua eleição como presidente da Associação Comercial de Votuporanga e gostaria de deixar aqui em público para que você saiba que você pode sempre estar contando aí com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não tenha dúvida, é importantíssimo a imprensa estar com nós. Nós precisamos de vocês. Vocês é o nosso elo com o consumidor. Então, estamos sempre de portas abertas para recebê-los a hora que vocês quiserem. Tá, ok. Muito obrigado mais uma vez. À disposição. Bem, e eu também fui nas ruas centrais aqui de Votuporanga ouvir a população sobre como será esse Natal, saber o que as pessoas pretendem comprar, quanto elas pretendem gastar, enfim, como que vai ser o Natal em 2020 com essa pandemia. Vamos assistir então o que o povo nos disse. Acompanhe. Olha, acho que eu pretendo gastar menos. Tá difícil? Não, tá, a gente tá trabalhando, lutando, né, mas vamos ver como vai ser esse fim de ano aí, como vai ser esse começo de ano, o início do outro ano, né? Vai esforçar um pouquinho e vai comprar presente? Esforçar um pouquinho e comprar presente para os meus filhos. Para amigos e familiares, presente ou lembrancinha? Um presentinho para os meus netos, para a família e um presentinho como foi dado ano passado. Esse ano eu pretendo novamente dar o presentinho para eles. Olha, eu sou meio mais precavido, eu procuro comprar um pouco antes. Até que hoje eu já estou comprando já para antecipar um pouco o movimento aí. E os preços também que estão melhores, acho que agora. Dentro da possibilidade do que eu ganho, acredito que seja igual, que eu nunca ultrapassei os limites. E a senhora costuma fazer suas compras antecipadamente ou deixa tudo para a última hora? Antecipada, sempre pesquisando. Como ouvimos no programa de hoje, é importante nessa época do ano, época de Natal, época de comprarmos os presentes, ficarmos atentos para não termos aí surpresas agradáveis. Dicas importantes do Procon. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, e a gente se encontra na próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Obrigado e até lá.